A gente tem outras informações aqui chegando no 3 em 1. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, deu um prazo de 5 dias para a Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo adotar providências para coibir a violência contra pessoas em situação de rua. O Misael Mainetti já chega aqui no 3 em 1, a gente já tem ele conosco, vai nos trazer mais detalhes sobre isso. A Prefeitura já se pronunciou, Misael? Conta pra gente. Bem-vindo e boa tarde. A gente tentou contato com a Prefeitura, por enquanto a gente ainda não teve resposta. Muito boa tarde para você, Kobayashi, em especial para você que acompanha o 3 em 1. Como você mencionou, Alexandre de Moraes, ministro do STF, deu 5 dias para a Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo adotar medidas para impedir a violência contra esse grupo, contra as pessoas em situação de rua, em relação ao que a Prefeitura faz. Por que, então, que a gestão, que o STF vai ter que falar com a gestão de Ricardo Nunes? É justamente por conta de uma ação que o PSOL entrou já faz algum tempo, exigindo que se fizesse alguma coisa em relação a condutas policiais, como gás de pimenta e também violência contra essa população, incluindo a Cracolândia, quando a região da Cracolândia era centralizada, ali naquela região, e agora ela está descentralizada. Então, essa decisão veio depois que parlamentares do PSOL pediram ao ministro que, no português claro, conversasse com a gestão de Ricardo Nunes para acabar com abusos policiais. Para o PSOL, a Prefeitura de São Paulo estava descumprindo parâmetros fixados na chamada Política Nacional da População em Situação de Rua. Esse documento, na época, foi encaminhado pela deputada federal professora Luciane Cavalcante, do PSOL. E esse documento, tive acesso a ele, ele cita práticas ilegais, violentas e higienistas perpetradas pela Guarda Civil Metropolitana contra a população em situação de rua, que até então ocupava a região da Cracolândia. Agora, como eu mencionei, a situação está diferente, porque houve uma descentralização dos moradores em situação de rua e também das pessoas que usam droga ali em cena aberta, como a Prefeitura costuma chamar. O documento ainda aproveita a oportunidade, se é que eu posso dizer assim, para mencionar também que se tome alguma providência em relação a um pedido que a Prefeitura fez de desapropriar o Teatro Mungunzá, um teatro de container que fica ali no centro, e a Prefeitura, a gente já noticiou isso aqui no 3 em 1, ela tem um projeto para transformar aquela região onde ficava a Cracolândia numa espécie de parque. Para isso acontecer, esse teatro tem que sair de lá. Então, o PSOL também pediu ao ministro Alexandre de Moraes que ajude com esse pedido. Por enquanto, o ministro apenas vai falar com a gestão de Ricardo Nunes, por meio da Procuradoria-Geral, em relação às condutas violentas da polícia, e deu esse prazo de 5 dias. A gente tentou uma resposta da Prefeitura para falar sobre esse assunto, mas a gente ainda não teve retorno. A gente segue tentando. Kobayashi. Muito obrigado, Misael Mainetti, falando aqui de São Paulo a respeito dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, pedindo providências ao Ministério Público. Vamos lá, vamos por partes aqui, um assuntinho para cada. Fábio Piperno estava espumando para falar ali essas empresas que têm esses incentivos fiscais que estão entre as devedoras. Como é que você analisa, hein? Pois é, eu falei muito sobre incentivos fiscais esses últimos dias. A gente falou agora há pouco também da lei mantida lá, ratificada pelo STF em relação à punição aos devedores. E aí, Nelsinho, a gente está falando, vejam só, de 31 das 50 maiores empresas isentas. Piperninho, agora são 17 horas, 48 minutos, rápido intervalo para quem está na rádio. Por aqui, pode continuar. A gente não está falando do boteco do seu Zé, a gente está falando das maiores empresas. 31 sobre 50, isso equivale a 62%. Agora, por que elas tiveram, pelo menos até aqui, esses benefícios? Quais são os parlamentares que dão guarida a esse grupo? É isso também que a gente tem que saber. Porque, vejam só, por que já que a empresa está devendo, já que a empresa não está cumprindo com o Estado aquilo que é dever dela, ela não está, enfim, ela tem dívidas tributárias com o Estado, por que na outra ponta do caixa ela consegue recebendo? Então, pelo menos que se suspendam todos os benefícios aos quais essas empresas teriam direito. Ô, Segré, será que é porque deve haver algum plano de recuperação dessa empresa? Será que tem muitos empregados envolvidos que dependem desse tipo de auxílio? O que justificaria, hein, Gustavo Segré?
Não tem justificativa nenhuma. Apoio a moção do relator Piperno e vou mais longe. O BNDES não deveria dar, por exemplo, créditos, empréstimos subsidiados com a taxa para empresas que estão devendo para o INSS. Não deveria ter. Tem emissoras de televisão que devem muito dinheiro para o INSS e continuam tendo apoio do governo. Tem pauta do governo nessas emissoras. Está errado. Dinheiro público não deveria ir nem através de subsídios, nem através de empréstimos com taxa subsidiada, nem através de pauta do governo quando a empresa está devendo para o Estado. Porque o governo está alavancando a falcatrua dessa forma. Se tem governo que está pagando para que a empresa deva para o governo, está errado. E essa outra pauta, hein, Alan Gani? Você viu? O ministro Alexandre de Moraes pedindo providências aí ao Ministério Público em relação a uma pauta anti-violência, contra a violência contra pessoas em situação de rua. Isso foi uma provocação feita pelo PSOL. Bom, é claro que a gente tem que separar aqui o joio do trigo. Pessoas vulneráveis, mendigos, né, em situação de rua, devem ser tratados com absoluto respeito. Agora, também a gente tem que ter cautela, porque muitas vezes pessoas ali na Cracolândia cometem crimes, cometem furtos, agridem, e aí é claro que o Estado tem que usar da força policial muitas vezes, porque essas pessoas estão desrespeitando a lei, por mais que estejam em situação vulnerável. Então a gente tem que separar aí as duas situações e ter muita cautela. Não me parece, até o próprio prefeito Ricardo Nunes já deu explicações relacionadas a isso, que não há uma política deliberada de confronto e de abuso contra essas pessoas. Quero te ouvir também, Zé Maria Trindade. Essa é sempre uma pauta muito sensível, né? A questão das pessoas em situação de rua, que São Paulo é campeão nisso já há muitos anos. A gente enfrenta esse problema aqui de saúde pública, de, às vezes, também segurança pública, habitação e muitos outros problemas sociais, inclusive. Sim. O mais interessante é que eu aprendi recentemente, no debate sobre Bolsa Família, que sempre que se fala em política social, há divergências e há polêmicas. E isso no mundo inteiro. E eu vi estudos, né, para o relator, na época foi o deputado Marcelo Aro, ele é de Minas Gerais, hoje ele é secretário lá em Minas Gerais. Ele foi buscar em vários países o que acontece em cada país, como é que é a assistência social. E eu fiquei intrigado ali, países desenvolvidos que têm sim uma fatia que não consegue, essa fatia não entra no circuito, essa fatia ela vamos dizer, não alcança empregos, enfim, cada um com seu motivo, alguns porque são dependentes, outros porque têm problemas existenciais, enfim, cada um com seu problema, mas existe uma fatia que deve ser assistida pelo governo. Isso é claro. Só que aqui a quantidade é muito grande, né? Nós recentemente vimos um grande debate em Londres sobre a retirada dessas pessoas das ruas. E o prefeito de lá tentou retirar e perdeu na justiça. Quer dizer, eles têm o direito de serem moradores de rua, que tem outro nome, né? Mas, enfim, essa é a realidade. Só que aqui no Brasil, e eu vejo em São Paulo, a quantidade muito grande, quer dizer, tem alguma coisa errada nisso. É preciso que o Estado de São Paulo invista numa avaliação de cada um, né? Eu sei, existem abrigos e tal, eles às vezes não gostam dos abrigos e tudo, tem regras e as pessoas assim não gostam de regras, mas sempre é um assunto muito polêmico. E eu estou aqui para dizer o seguinte, qualquer país do mundo, por mais desenvolvido que seja, existe esse tipo de problema.